Oi pessoal, tudo bem? Voltei com mais uma aula, né? Uma aula especial e a primeira aula de cidadania desta unidade, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Nós vamos falar sobre saúde. O título da nossa aula de hoje é Amigos da Saúde e vocês vão encontrar esse assunto no seu livro de cidadania a partir da página 20, tá certo? Eu queria convidar vocês comigo a fazer uma breve reflexão. Quando a gente fala de saúde, se eu perguntasse para algum de vocês assim, alguém aí gosta de ficar doente? Alguém gosta de ir para o hospital, ficar internado, tomar injeção, colocar soro na veia, né? Tomar comprimido de instante em instante? Ninguém gosta, né? Porque quando a gente está doente, a gente fica numa situação muito desconfortável. A gente sente dor, algumas vezes tem febre, em alguns momentos tem dor de barriga, né? Dor no corpo todo, o corpo fica mole, a gente só quer ficar deitado. A gente perde um pouco o nosso paladar, ou seja, a gente não consegue sentir direito o gosto das coisas. O cheiro fica diferente, a gente não consegue. Algumas vezes o ouvido da gente, né, ele fica um pouquinho tapado também. Então, assim, N situações que levam a gente a ficar desconfortáveis, né, por questão de doença. Gripes, algumas pessoas já tiveram doenças mais graves como pneumonia, né, catapora, dengue, né. O ano passado tia Bárbara teve zika entre abril e maio e eu confesso a vocês que eu fiquei com medo de ir embora, né, assim, de descansar, de fechar os olhos mesmo, porque eu fiquei muito mal. E essa fase foi uma fase muito difícil porque ficou doente eu, meu esposo e Débora, que é minha filha, que vocês conhecem. Então nós três ficamos doentes. Eu e meu esposo ficamos com zika, Débora com dengue hemorrágica, todos no mesmo tempo, no mesmo mês, assim, né? Débora, graças a Deus, se recuperou dentro de 5 dias. Deus foi maravilhoso na vida de Débora e Débora conseguiu se recuperar. Mesmo eu estando doente, eu consegui cuidar dela. Mas a minha situação e a do meu esposo, eu não sei nem dizer a vocês quem ficou mais grave, né? Porque eu fiquei de cama, ele também. Ele chegou a desmaiar, bater a cabeça. Eu tinha dores muito fortes a ponto de não conseguir nem andar. Perdi peso. Enfim, foi uma situação muito difícil. Eu não desejo que eu passei para ninguém. Mas graças a Deus, né? Graças à família que apoiou a gente, que cuidou da gente. E também aqueles amigos da saúde. Quem são? Os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais de um hospital, de uma UPA, que puderam nos atender naquele momento difícil, não é? Passar os remédios para a gente tomar. Então, assim, quando uma pessoa fica doente, é necessário alguns cuidados. Mas tem um ditado popular que diz assim, é melhor prevenir do que remediar. O que esse ditado quer dizer? Quer dizer que se a gente se cuidar, né, cuidar da nossa saúde, se a gente ficar prevenido, a gente não vai sofrer com a doença. E caso a gente adoeça, se a gente é uma pessoa que costuma ter bons hábitos, a gente logo vai ficar curado, não é? Então, é por isso que o ditado existe, é melhor prevenir do que remediar, porque é melhor a gente se cuidar, tá certo? Mas vamos lá, e se a gente ficar doente, a gente pode tomar remédio do jeito que a gente quer, por nossa conta? Não. Os remédios, eles são importantes, né? Eles servem para aliviar ou até curar os sintomas de algumas doenças, certo? Mas eles só podem ser utilizados de acordo com as orientações do médico, certo? Eu tomo todos os dias 2 medicamentos, certo? Eu tomo um remédio para pressão alta, certo? E tomo outro remédio para um distúrbio da glândula tireoide, que é uma glândulazinha que a gente tem aqui, ó, no pescoço, certo? Essa glândula, no meu caso, ela distribui os hormônios de uma forma assim, descontrolada, certo? Por isso que tia Bárbara engorda, mesmo que eu passe uma semana sem comer nada, eu engordo do mesmo jeito. Mas aí eu tomo essa medicação para controlar a distribuição desses hormônios, dessa forma poder levar uma vida normal, tá? Poder levar uma vida saudável. Ter uma concentração melhor, um sono melhor, certo? E evitar que outros problemas aconteçam com a minha saúde. Mas eu não fui na farmácia e escolhi o remédio que eu queria. Primeiro eu fui para um médico que passou exames de sangue, passou alguns testes que eu fiz nos laboratórios
Quando foi descobertas essas situações comigo, então eles passaram remédio de acordo com a minha necessidade. Então, remédio só pode ser tomado dessa forma. Remédio só pode ser tomado com orientação do médico. Tia, mas é aula de cidadania ou aula de ciência? Você está falando o tempo todo de remédio, de saúde? Na verdade, gente, é uma aula de cidadania sim. Sabe por quê? Porque está na Constituição. Um dia vocês vão estudar, né, em outras séries, quem sabe até numa faculdade, quando vocês chegarem um dia, vocês vão ouvir falar muito sobre a Constituição brasileira. E um dos artigos da Constituição brasileira diz que todos nós temos direito à saúde, né, a um atendimento de saúde. E isso, né, é cidadania. Quando a gente garante o nosso direito de ter um atendimento médico, nós estamos exercendo a nossa cidadania. Dentro dos hospitais, existem vários profissionais. Eu vou listar aqui aqueles que a gente normalmente ouve falar. Todo mundo ouve falar do médico, eu falei bastante dele agora, certo? Certo? O médico, ele estuda na faculdade de medicina, ele leva cerca de 6 anos se preparando para poder cuidar das pessoas, certo? Existe um médico que ele não tem especialidade, que é chamado de clínico geral, e o médico especialista é aquele que é formado em clínica geral, mas ele tem habilidades em outras áreas. Por exemplo, o médico que cuida de vocês, que são crianças, o pediatra, certo? Quando a mulher está grávida, o médico obstetra, certo? Quando a pessoa está com problema de coração, cardiologista e por aí vai. Então, os médicos, eles são profissionais, né, capacitados a atuar em determinadas áreas, a prescrever medicações, indicar exames, cirurgias, realizar cirurgias e por aí vai, tá? Existem também os enfermeiros, que muita gente, até um tempo atrás, achava que o médico mandava nos enfermeiros. Na verdade, esse aqui é tão importante quanto esse. O enfermeiro, né? Enfermeiro, ele é o chefe da equipe de enfermagem, certo? E ali ele atua, tá, orientando os técnicos, que eu vou falar daqui a pouco, a administrar as medicações, a cuidar dos pacientes na questão de verificação de pressão, de temperatura, de realização de curativos, passagem de sondas, entre outras atribuições que eu não vou ficar aqui porque é um assunto para quando estiverem maiores, tá? Agora eu vou falar sobre esses aqui, ó, os técnicos de enfermagem. Esse aqui, ó, ele não é um profissional de nível superior, ou seja, ele não fez uma faculdade, mas ele fez um curso técnico que, dependendo da escola onde ele estudou, faz aí de 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Mas é um profissional também bastante preparado, certo? Para trabalhar auxiliando o enfermeiro, certo? Na aplicação de remédios, injeções, soro, curativos, entre outros serviços que ele faz dentro do hospital, certo? Então, esses profissionais aqui, eles são importantes. Quer ver outro profissional importante? Que alguns de vocês talvez nunca tenham ouvido falar? É esse aqui, ó. Assistente social. Tá? O assistente social, ele, ao contrário do que muita gente pensa, ele não trabalha apenas em hospital, tá? Ele trabalha, além de trabalhar no hospital, ele trabalha em outras áreas profissionais. Ele pode trabalhar em empresas, ele pode trabalhar em presídios, ele pode trabalhar em escolas, certo? O assistente social, ele tem, assim, uma capacidade muito ampla, tá? Ele não fica limitado só ao hospital. Mas neste caso, como a gente está falando de saúde, qual é o papel do assistente social dentro de um hospital? Por exemplo, de forma geral, não só no hospital, como em qualquer outro ambiente, o assistente social, a função dele é garantir os direitos do cidadão. Como assim? Por exemplo, dentro do hospital, toda criança tem direito a um acompanhante. Então, se a criança vai ficar internada, a mãe, a avó, a tia, o pai, um responsável tem que ficar com a criança para assinar um documento, para autorizar um procedimento, para tudo. Então, se dentro de um hospital uma pessoa quiser impedir que aquela criança tenha a companhia do responsável, essa pessoa pode procurar o assistente social, que vai justamente administrar essa situação, né, e promover o encaminhamento dessa pessoa para que ela tenha o seu direito
assegurado, preservado, para que ninguém ultrapasse o direito dessa pessoa, certo? Então aqui, além desses que eu citei aqui, nós também temos a equipe de limpeza. A equipe de limpeza, que é responsável pela manutenção da higiene do ambiente hospitalar, tá certo? Então, ela faz a limpeza do chão, certo? Essa equipe de limpeza eu vou colocar de uma forma bem geral, não só tem aqueles que limpam o chão e lavam os banheiros, não. Tem aqueles profissionais de uma área do hospital chamada de CME, que é CME, Central Material de Esterilização. É um local onde os instrumentos cirúrgicos, objetos hospitalares são esterilizados. As pinças, os bisturis, alguns lençóis, enfim, todo o material utilizado para a realização de procedimentos e cirurgias é levado para esse local. Então, esses profissionais também fazem parte da equipe da limpeza, só que de uma limpeza diferenciada, uma limpeza especializada, né? E tem aqueles que fazem a limpeza, vamos dizer assim, faxina, né? De lavar chão, lavar banheiro, se alguém vomitar, se escorrer um sangue, ele vai lá e limpa. Esses profissionais trabalham paramentados. O que é paramentados? É vestido com a roupa adequada. Os médicos, os enfermeiros e os técnicos, eles normalmente, o assistente social dentro do hospital, eles usam jalecos, que são aquelas batinhas, né, de manga comprida, algumas vezes toda branca, que vai proteger e impedir da roupa do profissional, que ele vai da sua casa para o trabalho, leve contaminação para o ambiente de trabalho dele, para o hospital. E os profissionais da equipe de limpeza, eles trabalham com uma roupa diferenciada, porém segura, com botas, com luvas, às vezes com máscara, com gorro, tá? Enfim, então essas equipes aí, essa equipe, ela é muito importante para que a nossa saúde possa melhorar quando nós buscamos ajuda dentro de um hospital. Infelizmente, no Brasil, né, no país em que vivemos, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, nem sempre tem capacidade suficiente de atender todas as pessoas que vão buscar ajuda lá, certo? Mas isso é uma questão de políticas públicas e isso só melhora quando as pessoas que votam escolhem bem os seus governantes. Então é necessário que nas eleições a gente pense bem antes de escolher um candidato. O Sistema Único de Saúde, às vezes falta médico, às vezes falta remédio, às vezes a pessoa marca uma consulta hoje para ser atendida daqui a 6 meses, 3 meses, e quando chega o dia, às vezes é cancelado porque faltou um profissional para atender. Enfim, mas de forma geral, mesmo com as dificuldades, quando a gente precisar, a gente precisa buscar ajuda no ambiente de saúde, tá bom? E finalizando a nossa aula, eu queria que vocês parassem e refletissem um pouquinho sobre o coronavírus, que é a doença do momento, né? Não que as outras doenças deixaram de ser importantes, deixaram de merecer cuidados. Mas com o coronavírus a gente precisa ter um cuidado maior. Por isso que nós estamos tendo aula assim. Eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês. É uma questão de segurança, tá? Precisamos lavar bem as nossas mãos. Quando sair de casa, usar máscara, álcool em gel. É só no ambiente onde a gente não tem como lavar as mãos. Evitar contato físico, evitar lugares com muitas pessoas, certo? Também ter uma boa alimentação, manter a higiene de todas as formas, tá? E qualquer sintoma que você sentir, não tome remédio sozinho, vá ao médico, só se for algo muito grave, certo? E obedeça todas as orientações de saúde, tá bom? Então, gente, eu quero convidar vocês a realizar a atividade da página 21, 22 e 23, mas antes disso, realizem a leitura completa do texto, marquem as partes mais importantes, tá certo? E qualquer dúvida é só vocês me chamarem no grupo, tá bom? Foi um prazer bater esse papo com vocês. Um beijão, ó. Tô morrendo de saudade, mas em breve a gente vai poder se ver e se abraçar. Em nome de Jesus, não é isso? Então, cheiro pra vocês e até a próxima aventura.